Pronto, agora tá gravando. Para quem tá assistindo no YouTube, eu vou só falar um pouco do que é a base de dados. Vou fazer a base de dados e não sei se vai, e não sei se vai dar tempo de aparecer na gravação, mas acho que sim. E vou falar um pouco das técnicas, né, do Visual Law, Legal Design para a definição do problema, da persona e da solução para a V3. Mas começando aqui sobre dados e banco de dados, só uma revisão mesmo. O dado é a menor parte de um conteúdo, né? Tipo, é só aquela parte, vamos dizer, no que vocês estão fazendo, né? Que tem que falar sobre o processo. O número do processo, tipo, aquele número do processo, é um dado. Que sem. Se tiver só lá o número, não estiver dizendo que é o número de um processo, então mais informações, não vai fazer sentido, né? Um sentido maior. Não vai ter uma informação. Então aquilo ali é o dado. Né? Aí tá aqui que é em seu sentido informacional é o registro, né, de um atributo, o registro do atributo de um ente, objeto ou fenômeno. Então o dado é aquela partezinha ali. Aí tem estruturado e não estruturado, mas acho que isso não é relevante. Estruturado é no sentido de estar organizado, né? Tipo, em tabelas, no banco de dados, que é o que a gente está fazendo. E não estruturado é quando a gente tipo, manda mensagem, né, no WhatsApp com alguns dados, né, para gerar informação, mas isso aqui não é muito importante. E a informação é justamente esse dado organizado, né, que possui sentido. É, tipo, no seu entendimento maior, né? Então, a junção dos dados ali, que fazem sentido entre si, vão gerar informação, que depois vão gerar o conhecimento, né? Que é o conhecimento, é entender o que aquilo ali quer dizer. Aí aqui ele fala um pouco, mas isso aqui não é muito relevante. E aí a gente entra no banco de dados, que é o que a gente tem que fazer. Então, o banco de dados é justamente esse conjunto de arquivos relacionados, né? A coleção de dados para uma aplicação, que no nosso caso a gente tem que fazer um banco de dados para um escritório jurídico. Então a gente vai juntar elementos como tipo processo, o cliente, o endereço do cliente e, e vai, entendeu? Todos esses dados, as informações que a gente vai juntar tudo nesse banco de dados. Aí aqui ele explica e dá um exemplo que tipo, quando a gente tinha a lista telefônica, né? Que aí falava o número da pessoa, de quem é. Ali era basicamente um banco de dados, né? Que falava vários dados, né? O número, de quem é o número, né? De quem a pessoa que tem aquele número. E, enfim. Aí aqui diz, né, que o banco de dados é representando um aspecto do mundo real, que no nosso caso vai ser, né, aquele ambiente, vai ser o escritório, né? Aí ele é logicamente coerente, então tem significado. E ele é projetado, construído para uma aplicação específica. No caso, para a gente é facilitar, né, a junção de todas aquelas informações que o escritório tem, né? Com quanto mais clientes, mais informações, então fica mais fácil, né, organizar tudo assim no banco de dados. E acho que é basicamente isso importante para vocês entenderem o que é o banco de dados, né? Que é basicamente, gente, uma planilha do Excel que a gente faz para organizar, né? No caso aqui, quem é monitor tem que fazer a frequência e ele é basicamente um banco de dados, que a gente pega o nome de vocês, a matrícula, depois a gente tem que pegar o e-mail, enfim, ele é basicamente um banco de dados. Aí aqui ele vai explicar bastante o desenvolvimento, né, desses bancos de dados. Mas aqui eu acho que não é muito importante para a gente. Acho que essa parte já deu para entender o que é. Então agora eu vou começar a fazer o banco de dados aqui com vocês. Calma aqui. Pronto. Pronto, acho que tá aparecendo, né? Pronto. Aí aqui vocês já entenderam como é. Vocês vão clicar na nova aplicação, vão escolher From Scratch. Calma, eu acho que tá um pouco atrasado. Pelo menos aqui. Vou postar.
A gente tá no From Scratch porque eu tô vendo aqui a gravação e ele tá meio travado. Ai, será? Pera, eu vou mudar o tipo de apresentação. Eu acho que assim não. Eu vou na tela toda que eu acho que vai. Pronto, acho que agora vai. Sim, nova aplicação. Pronto, agora foi. Aí, From Scratch. A gente vai botar esse aqui, Reactive Web App, porque aí ele vai funcionar em computador, tablet, celular, e enfim. Aí aqui a gente. Acho que ele pediu pra botar o nome da equipe. Eu vou botar o nome da minha, semestre passado, que era TecJu. E acho que na descrição ele pediu pra botar o nome de vocês, mas aí. Não lembro o que foi que ele pediu, mas enfim, não. É importante. O importante é ter feito. A gente cria. Criar módulo. Espera um pouquinho. Aí vai aparecer aquela tela, né, que sempre apareceu quando a gente ia começar o outro aplicativo, mas aí a gente vem aqui em Data. E aí a gente vai clicar aqui, ó, TecJu, aqui no caso vai ser o nome do grupo de vocês, Data Model, que é nessa parte de diagramas de entidade, né, basicamente. Aí a gente vai clicar, porque aí aqui, ó, tem que aparecer o mousezinho e essa parte, que aí vai estar na parte de criar os dados. Vou só pegar aqui a foto do meu semestre passado para eu ver quais foram que eu botei. Quais foram que eu botei. Tá. Aí, para criar uma entidade, a gente vai clicar em Database com o botão direito. Aí vai aparecer isso aqui. Aí a gente vai apertar em Adicionar entidade. No caso aqui, a primeira que eu fiz, acho que foi cliente. Cliente. Aí já dá para arrastar, pegar isso aqui, na entidade que vocês criaram, e arrastar para cá. Pra cá. Pronto. Aí o ID é importante não apagar, porque o ID é basicamente um númerozinho que ele vai dar, né, para isso, que vai conseguir relacionar com outros. Então, em vez de, por exemplo, vamos criar o cliente. Aí vai ter a parte do endereço. Em vez de a gente botar já no cliente, né, um endereço com todas as informações, a gente pode criar outra entidade com tudo do endereço. Aí o que vai ligar essa outra parte do endereço com a do cliente vai ser justamente esse ID, entendeu? Esse númerozinho, que aí vai fazer a ligação e já vai direto um pro outro. Que eu acho que fica mais fácil. Não sei se deu para entender, mas fazendo aqui acho que fica melhor. Aí, para adicionar o que a gente quer falar do cliente, a gente vai clicar com o botão direito também em cima do cliente. E aí vai botar adicionar atributo da entidade, né? Que no caso eu botei nome. Vamos ver aqui. CPF ou CNPJ. CNPJ, porque também pode ser pessoa jurídica, né? Botei RG. E botei profissão. Aí também é sempre importante ver o tipo de dado, né? Aqui embaixo e o tamanho, mas eu acho que todos aqui são texto, porque a gente não pode tratar de CPF e RG como número, porque ele vai. Que aí volta, né, já para V1, aquele que a gente falou, do tipo de dado, que ele não vai reconhecer, né, o CPF como se fosse o número, porque ele vai realizar operações, né, adição, subtração, mas aí não pode, né. Mas aí eu acho que é isso. Aí a gente vai. Acho que agora eu botei processo.
Vamos criar outro processo. Processo que a gente, oh meu Deus, peraí. A gente arrasta pra cá também. Ó, também criou o ID. Aí já dá pra fazer a ligação. Cliente com o processo, né? Pra aparecer na aba do cliente qual o processo que ele tem. Que aí a gente só arrasta assim. E ó, vai aparecer aqui no processo. Aí no caso aqui, a tabela principal vai ser do processo, que ele tá com o do cliente. Então a gente já tá olhando a tabela do cliente, ou, desculpa, a gente vai estar olhando a tabela do processo, e aí vai ter esse D, né, do cliente, que aí a gente clicando já vai levar. Alguém ligou o microfone? Quer perguntar? Pois é, eu vou pegar aqui, cara. Mas tá dando pra entender, né? O que eu tô falando. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Aí, no caso, a tabela principal vai ser do processo, que aí a gente vai estar nessa tabela do processo, e esse cliente D, né, vai levar justamente para outra tabela do cliente, que já vai ter todas as informações. Aí, no processo, eu botei também. A gente faz a mesma coisa, clica com o botão direito, adicionar esse primeiro aqui. Aí, aqui eu botei número do processo, número do processo, botei vara, botei valor da causa. E assim vai, gente. Eu acho que não adianta muito eu ficar a fazer todos, porque acho que dá pra entender. Aí vocês vão ter que indo fazer, vocês vão ter que fazer essas ligações, né? No caso, vocês têm que escolher uma mais principal para ir adicionando todas as outras, para fazer sentido. Aí no caso aqui do cliente, o que eu fiz? Aqui eu tô vendo agora, tô entendendo mais o que é que eu fiz. A minha principal foi a de processo. A de processo, eu liguei a do cliente, né? Fiz essa ligação, ficou o cliente D. Eu também botei do polo passivo, então aqui também apareceu o polo passivo e D. E aí tinha as informações do polo passivo, né? Também botei juiz aqui, que aí era só quem era o juiz, né? A AB e o tribunal. Também botei advogado aqui também no processo, tudo ligado ao processo. Que aí no advogado teria a OAB, o nome, o CPF dele. E também botei movimentação, que seria a última movimentação, qual é o prazo, se tem prioridade e providências a fazer. Tudo ligado a essa do processo. Então, no final, ficou tipo cliente D, polo passivo D, juiz D, advogado D, porque todas essas outras iam estar ligadas ao processo. Né? Então, do processo, a gente ia ter essas outras. E em relação ao cliente, eu também criei um endereço. Que o endereço eu botei logrador, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP. Então eram muitas informações para eu botar, tipo, tudo aqui na do cliente. Então criei outra do cliente e aí eu fiz a ligação aqui. Então apareceu o endereço e dei aqui nessa do cliente. Mas, né, tudo é basicamente isso que vocês vão ter que fazer. E aí, no aplicativo de agenda jurídica, vai ser basicamente essa base de dados que vocês vão ter que fazer com todas essas informações com o aplicativo. Então, seria um aplicativo, né, com algum escritório jurídico em que a gente teria que desenvolver para eles irem só preenchendo as informações e aí ele vai criando essa base de dados, né, que fica mais fácil de entender. Vai ser basicamente isso, mas hoje não é o dia que a gente vai fazer. Mas eu acho que é isso, gente. Vocês querem que eu continue aqui botando alguns atributos ou.
assim já deu pra entender, já deu pra. Como assim? Sim. Não, no caso, eu acho que a gente vai ter que fazer outra pro outro aplicativo de agenda jurídica, entendeu? Só porque eu acho que não tem como transferir esse aqui que a gente fez já para o novo aplicativo, entendeu? Mas eu vou ver como se dá pra gente fazer isso. Mas outra vez não vai ter que fazer, entendeu? Só no sentido do próximo aplicativo. Mas aí eu acho que é isso, gente. Não, acho que não adianta eu fazer os outros aqui, todas as tabelinhas, porque aí vocês podem fazer as que eu disse aqui, podem adicionar outras, mas a lógica é essa. Tipo, a gente vai fazendo essas ligações um com o outro com as tabelinhas. E as tabelinhas, acho que já deu para entender como faz, né? O botão direito aqui no database, que aí cria o maior, né? No caso, cliente processo. E depois clicando nesse maior que vocês criaram, clicando com o botão direito também. Oi. Aham. Ah, porque na dele era mais um exemplo. Aí depende, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem fazer as três que ele disse, podem criar mais. Aí no caso, o que eu fiz foram esses, né? Que no final foram uma, duas, três, quatro, cinco. Foram sete tabelinhas. Que aí eu saí ligando. Eu vou, eu vou tentar. Eu vou criar aqui, aí eu só não vou botar os atributos porque aí acho que demora mais. Mas, ó, peraí, eu botei endereço. Aí já fica salvo também. Eu ia mostrar aqui a foto, mas vou fazer logo. Botei endereço, movimentação. Cadê? Eu vou só adicionar aqui, aí eu vou colocando as setas depois. Que aí, peraí, movimentação. E fica voltando aqui. O passivo. Deixa eu ver aqui. Juiz. Ai, por que que ele não tá deixando eu mudar o nome? Juiz. Advogado. Deixa eu adicionar aqui. Endereço já adicionei. Advogado. Endereço. Juiz. Ah, movimentação. Polo passivo. Pronto. Aí, como foi que eu fiz? Tá? O endereço eu botei bem pra cá. E aí eu liguei com o cliente. Porque no endereço eu botei, como eu disse, várias coisas, né? Então tava uma tabela muito grande. Aí eu fiz essa ligação pra não ficar, tipo, tudo nessa daqui. Eu fiz só pra separar mesmo, eu achei que ia ficar mais organizado. Mas eu acho que botando o endereço também na do cliente não teria, tipo, problema. Aí na do processo, eu fiz a ligação. Vou botar igualzinho como eu botei aqui, porque ficou organizado. Botei polo passivo, ligando ao processo. Então ficou polo passivo ID, porque dado o processo, vai levar para o polo passivo. Botei o juiz, também ligando aqui. Ah, calma que aqui ficou pronto. Juiz. Eu vou só organizar para essas setinhas não ficarem se misturando e aí não dá para entender, né? Aí também liguei o do advogado, aqui com o processo. Pronto.
e a movimentação também com o processo. Pronto, aí ficou basicamente assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Foram esses que eu fiz no meu semestre passado. As notas estão tão feinhas. Mas foi isso. Aí eu fui adicionando, tipo, as informações. Por que é que tá com erro? Acho que é porque eu não adicionei. Enfim, esse aqui não é importante. Aí eu fui adicionando as informações, dados que eu achei que eram necessários, né? De saber, assim, eram importantes. Aí eu botei polo passivo, botei só, tipo, o principal, né? Nome, CPF, CNPJ e, no caso, o logrador, né? Que é endereço dele. Só para ter as informações básicas e acho que importantes, assim, do processo. Aí, juíza, botei a OAB só e o tribunal. Advogado, botei o OAB, o nome, o CPF. Movimentação, botei, tipo, quando foi a última movimentação, se tem algum prazo, né? Ou se tem não, né? O prazo, se tem alguma prioridade e providências a serem feitas. Aí ficou basicamente assim, o meu. Ah, só faltou adicionar os atributos, mas aí vocês podem botar esses que eu disse, podem adicionar mais. Oi. Não, no caso aqui a gente criou só o tipo de dado, né? Não, a gente não adicionou nada. Mas aí. Ah, e pronto. Não, aí eu adicionei os atributos, ó. Vim aqui, aí eu. Pronto, aí eu botei última movimentação. Aí eu mudei o tipo de dado. Pronto. Aí eu mudei o tipo de dado aqui, ó, pra. Cadê? A data, pra saber quando foi, né? A última movimentação. Também botei. Cadê? Prazo. Olha. Prazo, que eu também mudei o tipo de dado pra. Também data, né? Tipo, quando é. Aqui. Botei prioridade, né? Se tem prioridade, é justamente o que tá dizendo prioridade e providências, né? Se tem alguma coisa para ser feita, se tem que pegar alguma procuração, se tem que fazer alguma coisa, aí ia tá aí. Eu vou fazer logo tudo aqui, tô fazendo rápido, achei que ia demorar um pouco. Nome, CPF também. Ai, por que ele não deixa eu mudar? CPF, CNPJ. Aí vocês vão botando o que vocês acham importante, né? O que vocês acham que precisa, justamente, fazer esse banco de dados. Tipo, vocês pensam no que precisa, no processo, saber, assim, as informações mais importantes, para meio que entender o processo, né? Essas coisas, assim. E aí vocês vão adicionando como atributos. Tá aqui no do juiz. Botei só OAB, tribunal e o advogado. Acho que é o advogado. Ai, não, falta o endereço também. Advogado. Botei OAB. Que no caso advogado é porque a gente pensou, por exemplo, é um escritório, então tem vários advogados. Então, para a gente saber, né, quem está cuidando naquele processo específico, daquele caso específico, aí já fica aqui, né, o nome, o OAB dele e tudo, já fica mais organizado. Sempre a gente é só pensar assim, tipo, no que vocês acharam importante, né, de saber assim logo de cara e para entender, né, aquele processo assim, as formações mais importantes. Logrador, aí número, apartamento, bairro, cidade, estado,
e segue. Pronto, foi justamente assim que ficou o meu. Na outra, semestre passado, no caso, né? E ficou assim, porque a gente achou que eram as informações mais importantes, necessárias, a gente botou. No caso do começo, tava menos coisa, sendo que aí eu tive a ideia, eu falei, ah, vou botar. Mas, é, ficou basicamente assim. E aí, fazendo todas as ligações, né? Ficou tudo ligado aqui no processo, né? O cliente do processo é para o cliente, que tem as informações mais específicas, né? Do processo vai para o polo passivo, que tem as informações mais específicas. Mesma coisa no juiz, advogado e movimentação. E aí, da tabelinha aqui do cliente, vai para o endereço, que aí tem todo o endereço aqui, né? E aí, tudo isso ligado com o ID, que é basicamente um númerozinho que vai ligar, né, um com o outro, alguma informaçãozinha que leva de um pro outro, para não ficar tudo no mesmo, né? Ficar uma tabelona assim cheio de informação que aí já fica muito, você fica sem entender, né? Saber tipo o que é que tá acontecendo, porque fica muita coisa num lugar só. Aí assim fica mais organizado. E eu acho que é isso, gente. Deu para entender a base de dados, o banco de dados, sei lá como chama, pode chamar os dois. Se. Mas acho que vocês todos mandaram já. Ou então já tá feito. Mas é basicamente isso. E aí vai ser isso aqui, basicamente, que a gente vai usar para a agenda jurídica. Que a gente vai transformar tudo isso num aplicativo, né? Como se fosse o Power BI que o João mostrou na aula. Ele mostrou lá aquela tabelona que tinha vários dados, aí mostrava o gráfico, que também é outra coisa que a gente vai fazer. E aí vai ser aquilo ali que o escritório, né, poderia adicionar todas as informações. Vai ser basicamente isso. E é. Acho que agora eu vou falar só um pouco das técnicas, que é para a segunda. Se não todo mundo aqui, se não todo, acho que todo mundo, se não só uma pessoa assim, não é da aula que eu, é da turma que eu assisto a aula, então é para a segunda, viu, gente? Só lembrando. E vou parar de apresentar aqui. Aí, no caso, eu não falei, mas aí vocês tiram print, publicam, né? E mandam. Acho que tem que mandar o link também pro João, né? Manda o link pro João lá no Ava e aí tá tudo certo. E vou só falar aqui agora um pouco do. Calma, errei aqui o que tem que apresentar. Ah, então pronto, só o print mesmo. Então, nem precisa não publicar, é bom publicar pra ficar salvo, né? Vai que. E tira o print, mano. Então é isso mesmo. Pronto, eu vou falar só um pouco aqui das técnicas que eu já tinha falado, acho que no primeiro GED. No caso, eu sei que eu falei da persona. E acho que da definição do problema. Não, eu acho que eu falei das técnicas, todas essas três técnicas no. Só não falei do formulário, porque não tinha disponibilizado. Aí eu falei do formulário, né? Que ajuda a fazer a técnica, né? A aplicar a técnica. Mas eu acho que eu já expliquei tudo no primeiro GED, que tá gravado, tem os slides também, por isso que eu não peguei os slides, porque é aquele ali. E aqui tem explicando mais detalhado o que é cada um, então eu achei melhor usar o do João mesmo. Ai, calma, tá muito no zoom. Pronto, melhorou. Bom, a primeira fase é entender, que no caso entender o problema. Aí aqui a técnica que vocês vão usar é a declaração do problema. Que é basicamente, tipo, definir certinho aquilo, o problema que vocês encontraram, né? Para fazer a solução de vocês. Porque vocês explicaram já. A gravação vai parar, mas essa parte, como eu disse, é o primeiro GED, isso aqui o João falou, então. Não é coisa, então eu vou só parar aqui a gravação, porque já vai acabar em alguns segundos. Mas isso já tá no primeiro GED, já tem slide, tudo é só uma revisão mesmo. Deixa eu parar aqui.